Mano, se tem uma coisa que move o Brasil, é com certeza manifestação contra Bolsonaro e campanhas. E se você existe, você com certeza conhece o NoFap September e o Setembro Amarelo. Duas campanhas totalmente distintas, mas que tem muito a ver, ou nem tanto assim. De qualquer forma, eu achei incrível o jeito de como essas duas situações moveram o mundo e eu resolvi falar com vocês sobre isso. Opa, meu nome é Luca e hoje eu vou conversar com vocês sobre o NoFap September, Setembro Amarelo e os pontos ruins das duas campanhas. Vou mostrar pra vocês que essas duas campanhas estão diretamente ligadas, por mais que seja difícil de aceitar isso. Ai cara, NoFap. O NoFap se popularizou bastante esse ano, eu acredito que seja até por conta da pandemia. Várias pessoas ano passado e esse ano começaram a ligar demais pras coisas que antes não eram tão famosas assim entre o público. Tudo isso pode até ser consequência de ficar em casa e procurar algo pra passar o tédio. Enfim, várias situações foram intensificadas e mais faladas esses anos, porque as pessoas não podem sair de casa, né? Então elas vão procurar algo pra fazer na net. O que eu quero dizer é, assim como várias outras coisas superficiais, o NoFap September, que pode parecer superficial pra algumas pessoas, se intensificou bastante também. Algo que antes era só comentado, agora tá sendo discutido e falado no Twitter, o nível de BBB tendo ido até pro em alta no mesmo. Mas antes de começar a falar realmente sobre a campanha, eu preciso dizer como o NoFap surgiu, porque eu não sei vocês, mas eu nunca levei isso tão a sério ao ponto de querer pesquisar sobre a história desse movimento, por achar algo supérfluo. Mas mais uma vez, só confirmando minha teoria da pandemia, ao ficarmos em casa, nós automaticamente falamos de várias coisas que não eram discutidas e hoje eu tô aqui contando pra vocês algo que eu nunca me interessaria em pesquisar. Quem criou o NoFap? O NoFap surgiu em 2011 pelo desenvolvedor da web de Pittsburgh, Alexandre Rhodes, sei lá, que leu um tópico no Reddit que continha uma pesquisa afirmando que os homens que se abstiveram disso por 7 dias experimentaram um aumento de 145,7% nos níveis de testosterona. E esse cara criou até um fórum que queria ajudar os homens a se entenderem nessa trajetória. Então sim, NoFap é um desafio lançado em setembro, onde as pessoas passam 30 dias sem praticar o ato de vocês sabem do que eu tô falando, mas inicialmente ele não é um desafio, e sim uma comunidade de pessoas que se ajudam a fim de abandonar totalmente a pornografia e a gloriosa. Meu Deus, é muito estranho falar isso. E não tem esse negócio de YouTube pra mulheres e etc. Tá certo que a maioria do público que participa do NoFap September são homens héteros, e isso é até justificável, já que 79% de quem assiste pornografia são homens, mas existe uma pequena parcela do público feminino que também participa do NoFap. E curiosidade aqui, o público que leva a comunidade do NoFap a sério variam de ateus a cristãos fundamentalistas. Então o público é muito variado, tipo muito mesmo. Nisso tudo nós temos a presença de regras do NoFap. Aparentemente, sendo um desafio, deve ter regras, então está aqui as principais. É proibida a gloriosa, logicamente, é proibido assistir pornô, sexo é permitido desde que não haja automatização no meio. E existem cupons de segunda chance, mas servem só pra aliviar sua consciência, não pra te colocar de volta no jogo. Perdeu. E tá aqui uma regra que eu não sabia que podia, é permitido a mão amiga, ou seja, você pode pedir pra algum amigo seu fazer isso por você, mas bota amigo nisso, porque se alguém aceitar fazer isso, de duas uma, ou é muito amigo seu, do tipo que lembra até a data do seu aniversário e vai ser o primeiro a ser avisado pela sua mãe que você morreu, ou o cara é afim de você, ponto. Fora isso, ninguém mais se sujeitaria a essa situação, tá ligado? Eu falo isso por mim, pelo menos, não sei vocês. Ok, eu basicamente dei o resumo geral de todo o contexto e toda a história do NoFap, mas que caralho isso tem a ver com o Setembro Amarelo? E aí que entra a minha pesquisa que eu fiz apenas pra esse vídeo. Explicado o NoFap, eu devo explicar o que é o Setembro Amarelo antes. A história do Setembro Amarelo iniciou em 1994, lá nos Estados Unidos, com um garoto chamado Mike M, que tinha 17 anos e restaurou um Mustang 68, o pintando de amarelo. Infelizmente, esse garoto veio a cometer suicídio e no seu velório foi entregue aos convidados cartões com fitas amarelas e mensagens motivacionais para quem estivesse com depressão e pensamentos suicidas. E bom, foi daí que surgiu essa campanha, que é tão importante, mas que infelizmente não vale a pena. Eu já explico isso pra vocês. Considerando as estatísticas, o Brasil é o país com o segundo maior índice de pessoas depressivas, com 5,8% da população, perdendo apenas para os Estados Unidos, com 5,9%. E a cada 45 minutos uma pessoa se suicida no Brasil. Bem, essa é uma realidade que vivemos, querendo ou não. E agora eu vou explicar ou dar uma ideia geral do que isso tem a ver com o NoFap September. Bom, vamos lá. Que Setembro Amarelo e NoFap September são bem diferentes até em nível de importância, vocês já sabem. Mas o que vocês não sabiam é que essas duas campanhas estão completamente ligadas, porque uma depende da outra em partes para se manter viva, e eu já explico o porquê. Primeiramente, pessoas viciadas em pornografia geralmente tendem a se masturbar, isso é fato. Agora, o que leva a pessoa a fazer aquilo de forma compulsiva são diversos os fatores, mas entre eles está a depressão. Algumas pessoas desenvolvem depressão e buscam na pornografia um alívio para aquilo. Outras pessoas desenvolvem depressão apenas após desenvolverem vício em pornografia. E é claro, entre outras consequências que só fazem agravar aquela situação, como ansiedade e fobia social, pouca interação com familiares e amigos, isolamento, dificuldade de atenção, objetificação do sexo oposto, entre muitos outros. E é claro, se a pessoa tiver um tipo de depressão causada pelo vício em pornografia,
que a leve a ter pensamentos suicidas, é aí que o Setembro Amarelo vai se intensificar, por ser uma campanha justamente de prevenção ao suicídio. E eu acho que você já deve ter ligado os pontos do porquê as duas campanhas se ligam diretamente entre si, sendo uma campanha dedicada especialmente a ajudar pessoas a vencer esse vício, diminuindo os casos de depressão e consequentemente de suicídio, e sendo outra campanha dedicada a prevenir os riscos de suicídio, causado uma parte das vezes pelo vício em pornografia. Não sei se deu pra entender bem a analogia que eu usei, porque é meio complicado, mas o resumo de tudo é, uma campanha salva a outra. Mas como eu sempre digo em todo vídeo de opinião que eu faço, sempre vai existir o lado ruim da história. E pra encerrar, eu vou criticar as duas campanhas. Vamos começar pelo NoFap. A maioria das pessoas que conhecem o NoFap conhece apenas pelo desafio, e não pelo significado geral. Ou seja, a pessoa encara aquilo como um desafio, do tipo, fica 30 dias sem fazer isso aí, duvido. As pessoas não vão encarar aquilo como uma coisa que precisa ser feita. As pessoas não vão encarar aquilo como algo que vai trazer melhorias pra sua saúde, tanto mental quanto física. Além de tudo, algumas pessoas levam a sério até demais, o que, claro, logicamente não vai fazer bem pra você. Você pode ter câncer de próstata por não se masturbar, pode ter baixa estima e até mesmo ficar mais estressado. No caso do sexo feminino, isso auxilia no aumento das cólicas, visto que a masturbação diminui a dor da mesma. Fora que ficar sem se masturbar vai te trazer mais sensibilidade sexual. Eu não sei se isso vai ser bom ou ruim pra você, mas basicamente você vai receber estímulos sexuais muito facilmente por não fazer isso. E sei lá, vai de você decidir se gostaria disso ou não. Criticado no NoFap, vamos partir pro Setembro Amarelo, que envolve mais críticas que o próprio NoFap. Algumas que você já deve ter ouvido falar até. Primeira crítica: o Setembro Amarelo só é falado no mês de setembro, como se as pessoas com depressão fossem se suicidar exclusivamente em setembro. E bom, nós sabemos que isso não existe, não deveria existir um mês pra intensificar essa campanha, porque logicamente já vai ser tarde demais. Ou você incentiva as pessoas a sempre, independente do mês, abordar essa pauta, seja de forma explícita ou não, ou você não dedica um mês inteiro pra depois esquecer a pauta, porque isso é ridículo, tá ligado? Segunda crítica: a própria comunidade. Bom, que existe um monte de gente que fala merda pros outros atrás do anonimato, nós já sabemos. Infelizmente, eu não sei se isso vai mudar esse ano, nem no próximo, porque envolveria muito de todo mundo. E nem sempre as pessoas são dedicadas a se preocupar com bullying ou cyberbullying. Mas o mais absurdo e hipócrita dessas pessoas são os textos feitos especialmente em Setembro Amarelo. Textos feitos para absolutamente nenhuma pessoa, com frases que já receberam Ctrl+C e Ctrl+V milhões de vezes. Frases do tipo, não se mate, você é importante, etc, etc. Mas a pessoa simplesmente ignora os pedidos de ajuda dos amigos durante o mês todo e em setembro quer vir dar uma de santinha, pra parecer uma pessoa da hora na internet. E às vezes essa pessoa fica mandando indiretinha nos status falando o famoso SMT, e depois quer vir falar de empatia com os amigos. No fundo, a pessoa só é fucking apática quando se trata dos outros e não dela mesma. Desculpa se essa parte deixou desconfortável, mas eu precisava falar isso. Afinal, seus textos com frases reproduzidas não vai fazer efeito nenhum em pessoas com depressão. Pra gente isso é o mesmo que bosta. Se quer realmente ajudar com essa pauta, se preocupe com seu amigo, conhecido e até familiar que esteja ali meio triste. Não espalhe notícias falsas e não fale mal de ninguém sem nem conhecer as pessoas. E lembre-se, boatos na maioria das vezes não são verdadeiros, então não se deixe influenciar por isso. Outra coisa, setembro não é o mês de prevenção ao suicídio. Todo mês é mês de prevenção ao suicídio, mas ninguém liga pra isso. Terceira crítica: pessoas que vão me criticar por eu estar falando que os textos que as pessoas fazem não adiantam de nada. Sim, cara, o texto que você faz infelizmente não vai adiantar pra ninguém, porque eu já fui diagnosticado com depressão moderada pra extrema e posso dizer que tô no meu local de fala. Não envie textos com frases superficiais pra stories, status e etc, porque não vai atingir alguém diretamente. Se quer realmente ajudar alguém e a única forma que conhece é textos, vai no PV do seu amigo e mande seu texto através de lá, demonstrando que isso importa. Fora isso, não vai adiantar de nada. E eu queria que fosse diferente, mas seus textos públicos, infelizmente, não vão fazer muita diferença não. Lamento. Bom, mas foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham apreciado. A maioria das informações que eu coloquei aqui foram tiradas de estudos e pesquisas, então se você quiser depois pode pesquisar mais sobre isso, ok? Ok. Minhas redes sociais estão aí na descrição, assim como meu canal de música e o resto das coisas que vocês já estão acostumados. Obrigado por assistir, me aguentar até aqui e até mais, homies.